Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 22 de fevereiro de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um grande ataque com drones russos contra a cidade de Kiev, sem nenhum grande dano reportado, mas infelizmente em Konstantinivka, que é uma cidade mais próxima aqui da linha de frente, essa cidade aqui, os russos bombardearam com bombas e morteiros e um monte de coisa, e realmente aqui teve destruição muito grande nessa cidade, infelizmente. É uma cidade que está se tornando linha de frente nessa batalha, embora os russos ainda não tenham chegado lá, né? Bom, a gente tem informações sobre avanços ucranianos aqui na região de Toretsk e Pokrovsk. Então os ucranianos, mais uma vez, estão avançando nessas direções. Como a gente falou, é pouca coisa que está sendo alterada na linha de frente. Há muito tempo que a linha de frente não altera de forma significativa, mas essa mudança é fundamental porque indica que os russos não têm mais a iniciativa do ataque. Isso está com os ucranianos agora, né? A gente tem também algumas novidades em termos de drones interessantes. Foram lançados alguns tipos novos de drones na Ucrânia que vão fazer uma diferença grande nessa guerra. Por falar nessa guerra, é lógico, o assunto principal não pode deixar de ser as supostas negociações para encerramento da guerra, como quer dizer o Trump, né? No final das contas, o que ele muito provavelmente vai conseguir é um cessar-fogo equivalente ao que ele impôs ao Netanyahu em Israel, né? Israel caiu na mesma armadilha que a Ucrânia, aparentemente. O Trump, querendo parecer bonzinho e ganhar o Nobel da Paz, está com síndrome de Lula. Quer ganhar o Nobel da Paz e aí está querendo parecer bonzinho, vou encerrar a guerra. Só que está encerrando guerras, está fazendo cessar-fogos que não vão resolver problema nenhum. Na melhor das hipóteses, vão adiar problemas para o futuro, se não piorarem os problemas que estão agora, né? Mas vamos ver como é que vai caminhar isso daí. A gente parece que tem um cronograma com uma série de declarações que devem acontecer nos próximos dias. O Zelensky vai fazer uma declaração agora, dia 23, amanhã. O Trump falou que vai fazer uma declaração no dia 24. E, segundo ele está dizendo, vai ser a resolução desse conflito. Eu tenho medo disso. Mas vamos ver qual é o plano do Trump nessa história. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Nippon Ancap, caminhoneiro marítimo cubano em fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tivemos um ataque com 162 drones Shahid contra Kiev ontem, 82 deles derrubados por sistemas antiaéreos normais, 75 por guerra eletrônica. Ou seja, é o que a gente tem visto sempre acontecer. Todos os dias tem aí centenas de drones sendo lançados contra Kiev, contra cidades na Ucrânia. Em Kiev em si não teve nenhum grande dano de ontem para hoje. É lógico, teve alguma destruição? Sempre tem alguma coisa atingida, mas nada significativo. E o grande ponto mais crítico foi, como eu falei aqui, em Konstantinivka, que é essa cidade aqui próxima da linha de frente, que sofreu um bombardeio bastante pesado de ontem para hoje. A gente tem aqui a imagem, esse prédio aqui em Konstantinivka, 2 pessoas foram mortas, 4 foram feridas, com base nesse bombardeio, mais um bombardeio criminoso, com áreas civis, não tem nada aqui, enfim. A gente tem a boa notícia de que os ucranianos fizeram pequenos avanços ali na região de Pokrovsk, nada muito significativo, é verdade, mas, mais uma vez, aqui a gente tem a indicação de um bando de russos se rendendo ali na Batalha de Pokrovsk. Dá para ver aqui eles se rendendo, seguindo um drone, né? Eles estavam isolados, não tinham mais contato com a retaguarda, não tinham mais como obter alimentos e coisa e tal. Esse é um ponto central. A Ucrânia tem conseguido isolar a retaguarda. Os grupos avançados russos ali em Pokrovsk simplesmente não conseguem mais ser abastecidos. Em algum momento a saída para eles é se render. E dessa forma que a Ucrânia está mudando o panorama da guerra ali na região de Pokrovsk, né? A gente vai falar sobre os drones de fibra ótica, que são um dos motivos para isso. Aqui a gente vê também uma outra tentativa russa que tentou avançar na região de Pokrovsk e foi repelida pela 71ª Brigada Jaguar ucraniana. Dá para ver aqui vários drones atingindo vários tanques, vários blindados aqui. É realmente impressionante como é que essa guerra... Agora, a era dos drones, né, a guerra dos drones, agora você tem até a filmagem da coisa atingindo o tanque, né? Virou quase que um espetáculo em termos de show de guerra aqui. Mas é esse o caminho, cada vez mais os drones estão se tornando uma peça fundamental nisso daí. Até em termos de mísseis, né, o que a gente tem visto, os grandes avanços da Ucrânia têm sido em termos de mísseis drones, que é um conceito misto
Muito melhor do que um míssil tradicional, muito melhor do que um drone tradicional, junta elementos dos dois sistemas, né? E esse daqui é o Trembita. É um drone, é o mais novo drone míssil ucraniano. A ideia é que ele chega a uma distância de até 200 quilômetros com uma carga, né, útil de 20 quilos, velocidade de 150 metros por segundo e um custo em torno de $4.000. Veja, um drone míssil tem desvantagens em relação a um míssil tradicional. Ele tipicamente tem uma velocidade menor, ele tipicamente tem um alcance menor e tem uma carga útil menor. Mas, em compensação, ele tem isso daqui que é uma coisa fantástica para a nossa guerra. Ele é barato. É muito mais barato do que um míssil tradicional. E com isso você pode produzir muito mais deles. Toda guerra, à medida que ela vai se estendendo no tempo, ela se torna uma guerra econômica, e quem consegue causar mais dano no inimigo com menos gasto financeiro seu, porque no final das contas vai ser isso que vai decidir essa guerra. Então esse tipo de drone é uma coisa realmente fantástica que deve ajudar a Ucrânia. E não é o único, tá? A gente já falou de vários drones aqui ucranianos, existem uma série de iniciativas de produção de drones lá na Ucrânia para uso nessa guerra, né? Uma outra coisa fantástica que está acontecendo é a questão da fibra ótica, drones de fibra ótica, ao contrário dos drones tradicionais, em que o drone é controlado por radiofrequência, né, e aí é suscetível à chamada guerra eletrônica, que consiste em você poluir o espectro de radiofrequência de forma que o drone não consegue falar mais com o controlador do drone, e daí ele acaba caindo, acaba ficando sem controle. O drone de fibra ótica não tem esse problema, porque ele tem literalmente um fio ligando o drone ao controle, né? É um fio levinho, é uma fibra ótica. O problema disso é que você não consegue ir a distâncias muito grandes, porque a fibra ótica pode se quebrar, pode se partir, coisa e tal. Mas você consegue uma distância razoável e, o principal, você fica imune à guerra eletrônica. Não tem nenhuma maneira do inimigo parar o seu drone nisso daí, né? E essa arma de uma companhia chinesa chamada Skywalker é um drone de fibra ótica extremamente barato. Então você pode ver aqui essa parte de baixo dele aqui, ó, é o cartucho de fibra ótica, que tem um grande carretel de fibra ótica que vai soltando a fibra ótica através desse buraquinho aqui. Ela vai conectar no controle, né? O explosivo é essa parte que está aqui em cima, e daí você lança essa coisa contra o inimigo e tem um alcance muito grande, né? Então é um drone de fibra ótica fácil de usar, baratinho, é tudo aquilo que você consegue vantagem na guerra. Essa é a grande vantagem dos drones, eles têm a dirigibilidade, você pode apontar eles para o ponto preciso onde é a fragilidade do tanque, ou do blindado, ou do elemento que você quer atingir, né? Bom, e como eu falei para vocês, embora a Rússia também tenha drones, aliás, drones de fibra ótica, a Rússia começou com essa tecnologia, a Ucrânia entrou nisso depois, mas a verdade é que a Ucrânia tem uma capacidade de desenvolvimento muito maior, exatamente por ter mais empresas envolvidas nisso, ser mais descentralizado, né? Lembra que eu estou falando para vocês, a gente está num mundo que está mudando, a informação, a abundância de informação torna operações descentralizadas mais efetivas do que operações centralizadas, hierárquicas. O exército tradicional perde força para um monte de iniciativas separadas. Nenhuma das duas coisas é 100% eficiente, é lógico. Quando você distribui a produção de drones, você pode ter duas pessoas trabalhando na mesma coisa e ter redundância que não vai servir para nada. Você pode ter algumas oficinas que não têm a capacidade muito boa, vai produzir drones porcaria. Ineficiência tem nos dois modelos. A questão é o que é melhor, e com informação descentralizada tende a ser melhor a coisa distribuída, que é o padrão ucraniano. Essa é a grande vantagem da Ucrânia nessa guerra, que ela tem explorado de forma significativa, né? O Instituto para o Estudo da Guerra tem usado muita propaganda com os pronunciamentos idiotas do Trump, do Vance, da equipe lá, para tentar vender essa história de que acabou a guerra, agora ganhamos a guerra, e não sei o que lá, porque o Trump está do nosso lado e coisa e tal. Eu vou mostrar para vocês aqui que não é bem isso. E você tem que tomar cuidado com muita coisa que está sendo dita, porque muita coisa que está sendo dita é, de um lado, a imprensa esquerdista americana querendo jogar lama no Trump, de outro lado, é a própria imprensa, os próprios bots russos querendo vender a ideia de que agora acabou para a Ucrânia. Então tem que ter algum cuidado com isso. Sim, eu estou ciente das merdas que o Trump tem falado, eu tenho me posicionado claramente contra isso. Eu não sei onde é que o Trump pretende chegar com essa história, acho que ele está errado nesse caminho que ele está tomando.
Mas de qualquer forma, tem que tomar cuidado também para não sair em devaneios, dizer, ah, não, o Trump é nazista, não sei o que lá, acabou, entregou agente russo, não sei o que lá. Calma, eu ainda não vi caneta no papel. Tem que ver a caneta no papel para ver onde é que vai chegar isso daqui. Está havendo muita propaganda neste momento, tá? Muito ruído na comunicação nesse momento. É preciso tomar cuidado, separar o que é fato. Sim, o Trump falou besteiras abomináveis. A gente vai tentar explicar aqui o que pode ser essa estratégia dele, mas também tem coisas que estão falando aí que não tem base na realidade, é pura propaganda. Nesse assunto eu fiz até uma publicação ontem lá no Ancapsu, deixando claro para o pessoal a minha posição, porque vocês sabem, muito do meu público torce bastante para o Trump, torce bastante para o Musk. Eu também espero que eles consigam fazer um bom governo lá nos Estados Unidos. Mas eu quero deixar claro aqui, como eu já deixei claro aqui nesse canal, falei lá no Ancapsu também, deixar clara a minha posição. A defesa da Ucrânia é a pauta mais importante que existe hoje na humanidade, como eu já deixei claro, não tem nada mais importante. Ah, Lula e Bolsonaro é preocupante, Lula é um idiota, um pinguço corrupto, um ladrão, um idiota e coisa e tal, tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Eu tenho certeza que o Lula ainda vai pagar pelos crimes que ele cometeu, junto com o Alexandre de Moraes, junto com essa corja da esquerda que tá por aí. Vocês estão ganhando, parabéns pra vocês, estão ganhando por enquanto, estão botando Bolsonaro aí, vão prender Bolsonaro, sei lá o que, tá ok, vocês estão ganhando, parabéns. Aguarde, o tempo tá do lado da verdade, a verdade vai prevalecer no final, esse pessoal vai ter que pagar por esses crimes que estão cometendo agora. Mas, dito isso, essas coisas estão se encaminhando para essa solução de qualquer forma, né? A liberdade de expressão está ganhando. Ah, o Xandão ontem proibiu o Rumble. Mas, cara, você tem alguma dúvida que isso vai fazer diferença no final das contas? Não vai. A liberdade de expressão vai ganhar. A gente tem que continuar brigando. Não estou dizendo que não é um problema. É um problema sim. Mas é um problema que não é um problema fundamental. A questão Rússia e Ucrânia é um problema fundamental. O resultado dessa guerra vai definir como será o mundo nos próximos 200 anos. Se um país forte, grande como a Rússia pode simplesmente invadir o vizinho porque não gostou do resultado de uma eleição, porque não gostou que o partido que ganhou a eleição não era um partido favorável ao seu país, a gente nunca vai ter paz no mundo, meu amigo. E se você acha que a gente está longe disso daqui, lembra que tem a Venezuela aqui do lado, tá? Venezuela está aqui do lado do Brasil. O idiota do Lula perder a eleição em 2026 e dar um golpe aqui no Brasil pouco custa, com a ajuda do Maduro, com a ajuda do Ortega, é tudo da mesma turma. Então, esse é o problema fundamental. É preciso que a Rússia perca essa guerra. Isso é fundamental para que a humanidade caminhe na direção de um mundo em que as negociações se dão em mesas, em que você negocia, compra, venda e coisa e tal, e não com armas, com agressão mútua, né? Enfim, e eu estou deixando claro para minha turma lá que eu apoio o Trump. Eu apoiei o Trump, não vou esconder isso. Acho ainda que ele pode fazer muito bem pelos Estados Unidos. Mas eu estou botando um ponto de alerta aqui. Se ele realmente trair a Ucrânia, e trair, no meu entendimento, não é falatório. Falar é barato, falar não faz diferença. Isso não importa. Trair são as ações. Se realmente se confirmar algumas ações que podem acontecer aí no futuro próximo, eu vou para a oposição ao Trump. E o Elon Musk também vai se fuder, Elon Musk. Vou entrar pro time do vai se fuder Elon Musk do mesmo jeito. Vou entregar minha Starlink aqui e não quero saber dessa porcaria também não. Vou até falar sobre a questão da Starlink mais adiante aqui nesse vídeo, tá? Pois bem, por falar em palavrório idiota, né, fica tão sem sentido que é impossível. Como é que o Trump não fica vermelho ao falar uma besteira dessa, né? O Trump disse que, foi perguntado numa entrevista se o Putin era um ditador, né? Você disse que o Zelensky é um ditador, e o Putin é um ditador. Aí o Trump desconversou, não porque não sei o que é lá, porque temos que falar de não sei o que é lá. E olha só, o Trump está querendo vender essa ideia de que ele é o pacificador, né? Se o pacificador está conseguindo pacificar batendo no menor, pô, é mole ser pacificador, pô, né? A mulher está sendo estuprada, você fala com ela, fica quietinha aí, ó, aceite o estupro aí, fique quietinha aí, pronto, pacificou. Não tem mais violência, o cara estuprou a mulher e pronto, e foi embora, né? Se é desse jeito que o Trump está pacificando o mundo, porra, puta que pariu, né? Enfim, ele falou que a presença do Zelensky nas negociações de paz não é importante. Não tem tanta importância assim, coisa e tal. Ou seja, é importante notar uma coisa interessante nessas falas idiotas do Trump, que elas têm mudado, tá? Por exemplo, de ontem para hoje não teve mais o Trump e o Musk falando que o Zelensky é um ditador e coisa e tal. Eles estão fugindo do assunto. Por que isso? Porque eles perceberam que não cola. Não adianta, é o que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia de que propaganda faz tudo. Não, porque se o Elon Musk começar a fazer propaganda no X, que ele muda o resultado de eleição, e não é assim também, tá? A verdade tá ali, a verdade factual, ela existe. Não adianta você falar.
uma coisa descolada da realidade. Você está, ao contrário, dando tiro no seu pé. É igual o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui no Brasil. Fica o pessoal da esquerda aí, da mídia, falando, não, que Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo. Tá mais do que óbvio que não teve nada naquele negócio, uma fantasia do caramba, aquela coisa ali. Eles estão dando tiro no pé. Estão perdendo sua credibilidade. Ninguém está mudando de opinião sobre Bolsonaro nesse momento. O que está ficando claro é a opinião sobre eles que está piorando no final das contas, né? Bom, e o pior, ele falou que, não que, se Putin quisesse ter tomado a Ucrânia toda, ele teria tomado e coisa e tal. Pois é propaganda russa direta isso daqui. Eu já falei para vocês, a gente acompanhou essa guerra aqui desde o primeiro dia. A Rússia tentou tomar a Ucrânia. Aliás, esse era o plano da Rússia, era tomar toda a Ucrânia. A Rússia queria exatamente tomar toda a Ucrânia para tentar encerrar as sanções que ela recebeu em 2014, que estavam prejudicando muito o país. Eles queriam tomar toda a Ucrânia, botar um governo pró-russo lá, sair e dizer, não, agora nós saímos da Ucrânia, agora não tem mais guerra na Ucrânia, podem levantar sanções porque a gente não tem mais nada com a Ucrânia. Só que, né, tem o governo pró-Ucrânia lá, e lógico que isso não ia ser aceitável, né? Eles tentaram, não conseguiram, o Trump. Tentar, eles tentaram. O Trump falou em determinado momento, não porque o Kiev, que a Ucrânia tinha tantas cidades lindas e agora está tudo destruído, está pior do que Gaza e coisa e tal. E bom, é verdade que as cidades na linha de frente estão destruídas mesmo. Muito triste as cidades na linha de frente, né? E estão destruídas por quê, Trump? Por causa do seu amiguinho Putin, né? A culpa é do Putin, não é do Zelensky, não é dos ucranianos. Mas outra coisa idiota é achar que toda a Ucrânia está nesse sentido. Eu tive na Ucrânia recentemente, eu fui a várias cidades lá, fui a Odessa, fui a Kharkiv, fui a Kiev. Tem prédios destruídos? Tem prédios destruídos lá. Muito triste isso, né? Em Kharkiv tem igrejas ortodoxas belíssimas destruídas por bombardeio russo, né? Mas não é toda a Ucrânia que está assim, não. Se você acha se o Trump acha que está com essa ideia de que vai convencer o pessoal que a Ucrânia está acabada, ele não entende que a gente está na era da informação descentralizada e distribuída. É o que eu falo para vocês. A propaganda russa ficou menos eficiente na era da internet, não ficou mais eficiente na era da internet. O pessoal tem reclamado por quê? Porque ela fica mais aparente. Você percebe a desinformação russa mais fácil na era da internet. Então pode dar a impressão para as pessoas de que ela é mais eficiente nesse ambiente, mas não é. Ela era muito mais eficiente na era da informação centralizada, quando os russos compravam os grandes jornais, compravam gente dentro dos jornais, e compravam mesmo, sempre fizeram isso, e faziam propaganda, faziam desinformação, e ninguém nem ficava sabendo que era desinformação. Tem muita coisa que você acredita até hoje que é fruto de desinformação russa. Um caso clássico é a campanha contra o fracking. Ainda tem, você vê um monte de gente falando que fracking é ruim, que o fracking não sei o que é lá, que prejudica. Aí tem a mulher abrindo a torneirinha e saindo água manchada como resultado do fracking, não sei o que é lá. Desinformação russa do início ao fim, isso daí. E por que foi tão efetiva? Porque foi lá na era da informação centralizada. Foi lá os grandes jornais falando esse tipo de coisa, né? É o que eu falo para vocês, a desinformação russa diminuiu a força dela. E o que a gente está vendo aqui é o idiota do Musk e o idiota do Trump querendo fazer com que a desinformação russa volte a ter poder, mas não vão conseguir. É inútil. Os americanos estão vendo o que está acontecendo, né? Bom, aqui, ó. Outra coisa é a pressão para a Ucrânia assinar o tal de acordo de minerais, né? O Trump disse que a Ucrânia precisa assinar o acordo, senão terá um monte de problemas. De novo, se você vai fazer a paz batendo no injustiçado, batendo na vítima, né? Pô, assim é fácil, o Trump, né? Assim qualquer um faz a paz. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, o idiota do Eduardo Paes está perto de fazer isso também. Entrega a cidade para os bandidos todos e pronto, aí acabou, ficou tudo pacífico, né? Os bandidos mandam, você tem que entregar todos os seus bens para qualquer um na rua e acabou, né? Fazendo paz. Fazer paz batendo na vítima é mole pra caralho, é fácil pra cacete. Aqui, ó, ou eles vão assinar o acordo, ou vai ter um monte de problema com eles, e não sei o que lá, né? Segundo diz aqui, a Axios parece que teve um acordo melhorado de metais, né? O que quer dizer esse acordo melhorado de metais, eu não sei. Ninguém viu o acordo ainda, nem o original, nem esse melhorado. O original a gente sabe que deram 1 hora para o Zelensky assinar, é lógico que ele não ia assinar esse negócio em 1 hora, não tem lógica nenhuma. Deram outro agora que ele tem que assinar, que não sei o que é lá. Eu, sinceramente, se fosse o Zelensky, não assinava. Isso aqui é pressão. Se é pressão é porque é coisa ruim. Não tem como ser bom isso daqui. E eu vou tentar mostrar para vocês por que o Trump quer assinar esse negócio agora, antes. Porque ele sabe que ele não vai conseguir um leverage, né, uma carta contra a Ucrânia depois. Agora ele tem a ameaça. Mas o plano dele é resolver essa coisa nos próximos dias. É por isso que ele está falando tanta merda russa. É aquela história que a gente falou. Ele quer meio que vender uma vitória do Putin
para o Putin poder dizer para os russos que ganhou a guerra, mas que na verdade o acordo vai ser bem diferente, a Ucrânia vai recuperar territórios, alguma coisa assim. Eu sinceramente não sei qual é o plano do Trump, acho que não vai dar certo, mas enfim, ele está imbuído nessa proposta, né? Infelizmente. Aqui, ó, o Trump disse que a Ucrânia está perto de fechar um acordo de pagar não sei quantos milhões em minerais e não sei o que lá, e a Ucrânia teria garantias de segurança. Tem que ver como é que está esse acordo, de novo, né? Dependendo de qual for a garantia de segurança, ok, a Ucrânia precisa disso. Né? A gente já, aliás, foi o próprio Zelensky que propôs essa troca lá atrás, né? E o Igor Chusko lembra que, porém, que o memorando de Budapeste previu esse tipo de coisa e explicitamente proíbe isso aqui. Ó. A Federação Russa, o Reino Unido e a Irlanda do Norte e os Estados Unidos reafirmam seu compromisso com a Ucrânia de acordo com os princípios da CSCE de evitar coerção econômica designada a subordinar seus próprios interesses na Ucrânia. Ou seja, proíbe Estados Unidos, Inglaterra e Rússia de exigir dinheiro da Ucrânia para o apoio à Ucrânia. Literalmente. Porque lembra, o memorando, algumas russetes ficam falando por aí, por que os americanos têm que bancar o apoio para a Ucrânia, têm que bancar a guerra na Ucrânia? Eles assinaram o memorando de Budapeste, tá lá, eles se comprometem textualmente com isso. E se, agora eu não gosto mais desse acordo, se você tem um contrato que você assinou e você não vai cumprir mais o contrato, toma cuidado, porque a partir de agora, contrato nenhum mais seu vai ser levado a sério. Por que os Estados Unidos aceitaram esse contrato, o memorando de Budapeste lá em 94? Porque era muito mais barato para os Estados Unidos fazer isso do que ter que controlar as armas nucleares da Ucrânia. Seria mais um país nuclear no mundo, mais uma ameaça nuclear no mundo. E beleza, a Ucrânia aceitou, não, beleza, vamos fazer isso. Eu abro mão das minhas armas nucleares, em troca vocês garantem a segurança. Se você desfaz esse contrato agora, o custo que isso vai ter para os Estados Unidos, para o pagador de imposto americano, vai ser muito maior. Porque a mensagem que você vai estar mandando é que, porra, foda-se o tratado de não proliferação nuclear. Vamos todo mundo ter bomba nuclear porque é a única garantia. Esse negócio, esse papo de que os Estados Unidos vai te defender se você for atacado, meu amigo, é balela. Olha só o que está acontecendo. Então, eu espero que não seja assinado esse acordo de minerais. Não sei. Eu não estou lá no gabinete do Zelensky, eu não sei quais são todas as variáveis que tem nisso daí. O Zelensky falou que está... aqui, ó. Bom, o Timothy está falando aqui que parece que os Estados Unidos começaram a fazer uma coisa de descalonamento, né? Já estão falando que o Trump tá frustrado com o Zelensky, que não sei o que lá, que não tá chateado com o Zelensky, é só isso. Já pararam de chamar o cara de ditador, já pararam de falar um monte de besteira, tá só chateado com ele agora. E por que isso? Porque o Zelensky tem muita força e coisa e tal? Não, porque, como eu falei para vocês, o público americano, aquela pesquisa que eu mostrei ontem, mostrando a queda da popularidade do Trump, esse pessoal tá vendo isso também. Estão percebendo o problema que eles estão causando para eles mesmos. A cada dia que o Trump insiste nesse plano maluco dele, ele tá perdendo popularidade. Se ele embicar para esse caminho definitivamente, meu amigo, eu não sei se ele fica no poder, não. Eu, sinceramente, não sei se ele fica no poder lá nos Estados Unidos, não. E isso tem consequências pra gente aqui no Brasil, né? Bom, aqui, ó, o Zelensky falou aqui que os Estados Unidos, os times ucranianos e americanos estão trabalhando num novo acordo entre os governos. Esse acordo pode aumentar o valor nas nossas relações, a questão dos minerais e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, ele disse que está sendo trabalhado. Está sendo trabalhado, ok. Eu espero que não seja apressado isso, porque, de novo, o Trump quer assinar muito rápido, quer pressionar ele para assinar rápido, porque sabe que não vai ter capacidade de pressão muito em breve. Ele não consegue manter esse showzinho dele por muito tempo. E, bom, tudo indica que o que quer que seja o desenrolar dessa história vai ser amanhã e depois de amanhã. Hoje é dia 22, amanhã é 23, depois de amanhã é 24. O Zelensky disse que vai ter uma grande conferência de imprensa no dia 23 de fevereiro, amanhã. Né? Lógico, a gente não sabe ainda o que vai ser falado nisso daí. Imagina-se que tem a ver com a questão do acordo de minerais ou alguma coisa assim. Não sabemos o que tem nisso daqui, né? No dia 24 de fevereiro, os Estados Unidos vai apresentar uma resolução para a Assembleia Geral da ONU resolvendo a guerra na Ucrânia. Não, resolvendo a guerra na Ucrânia. Não, eles vão dizer como é que vai resolver a guerra na Ucrânia. Eu temo muito isso daqui. Mas, enfim. A resolução se alinha à visão do presidente Trump que a ONU precisa voltar à sua missão principal, que é manter a paz e a segurança, né? Mas, de novo, essa ideia de que manter a paz e a segurança é acabar com a guerra no grito,
É uma idiotice, porque se você permite que um agressor invada um país e fique com um território, você não está acabando com a guerra, você está piorando a situação para o futuro. Você está dando um alerta para todo mundo que, meu amigo, cada um por si, se vira aí e deixa para lá. Ou seja, esse tipo de coisa aqui pode parecer o fim da guerra, mas não é fim da guerra coisa nenhuma, é a piora da situação, não só na Ucrânia como no resto do mundo, né? E o Trump disse que vai visitar Moscou no dia 9 de maio para se encontrar com o Putin, que seria o final, o coroamento dessa história toda. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? O Trump tem algum acordo, aquilo que eu falei para vocês, em que o Putin vai se dizer ganhador dessa guerra, mas que depois vai aceitar um acordo que seja justo para a Ucrânia. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que o Putin vai dizer que ganhou a guerra e vai ser um acordo merda para a Ucrânia imposto pelo Trump nessa história para ele poder sair bonitinho dizendo que ganhou a guerra. Eu não sei qual dessas duas coisas que vai vir. Mas, sinceramente, se o Trump está fazendo a segunda alternativa, ele vai estar fudido, cara, mas muito fudido mesmo. Aqui, ó, eu quero ver um cessar-fogo e um acordo. Ele revelou que as negociações vão começar na terça-feira entre o Zelensky e o Putin. E ok, beleza. A questão toda é a seguinte, já teve inúmeras negociações e não se chega num acordo, porque existe um ponto fundamental aí, a Ucrânia não vai abrir mão dos seus territórios. A Ucrânia tem direito à fronteira de 91. A Rússia aceitou o memorando de Budapeste também, ela assinou também. O Putin era, na época, secretário do Yeltsin, quando foi assinado o memorando. E o Putin não aceita sair das áreas invadidas da Ucrânia. Como é que você vai resolver isso? Não tem acordo, não tem como ter acordo, ô Trump. Esse é o problema da história. Né? Aqui, ó. A Rússia prepara para declarar vitória sobre a OTAN agora no dia 24. A gente já está vendo esse papo, é o que o pessoal está dizendo. Esse é o plano do Trump. O Putin vai dizer que ganhou a guerra e coisa e tal, mas talvez tenha algum outro plano secundário para dar garantia para a Ucrânia, não sei o que lá. Vamos ver o que vai ser isso daí. Eu temo, eu sinceramente temo, é o que eu falei para vocês. Se for um plano de merda que não envolva o retorno de todos os territórios para a Ucrânia, eu vou para a posição do Putin. Vou para a posição do Putin, vou para a posição do Musk. E olha só, teve o CPAC, né, que é aquele encontro conservador lá nos Estados Unidos. E aqui o pessoal falou abertamente, o Trump vai acabar tanto com a guerra na Ucrânia contra a guerra em Gaza e vai ganhar o Nobel da Paz. Olha só, a síndrome de Lula do Trump. É o que eu falei, é a mesma coisa que o idiota do Lula. O idiota do Lula, ai não, que eu vou resolver os problemas do mundo, eu vou acabar, vou ganhar o Nobel da Paz. Caralho, enfia a porra desse Nobel da Paz no cu, tá na hora de acabar com essa merda desse Nobel da Paz, só gera esse interesse nessas figuras de bosta, de achar que vão resolver problema através de apaziguamento com potências grandes, né? O problema na faixa de Gaza não tá resolvido. Continuam os terroristas em Gaza, tudo ali. Só vai ser resolvido Gaza quando Israel asfaltar aquela porcaria toda lá. E tem que ser isso mesmo, não tem alternativa não. O pessoal ali é agressor por natureza. A mesma coisa com a Rússia. Não tem como terminar a guerra da Ucrânia com a Rússia sem a derrota da Rússia. Não tem outra alternativa possível, né? Aí fica o Trump querendo brincar de eu vou ganhar Nobel. Primeiro que não vai, né? Você sabe que não vai. Mesmo que ele faça isso tudo, ele não vai. E segundo, fazendo uma solução bosta dessa, né? Bom, e de outro lado, você tem um outro problema que é maior ainda. Muita gente fala que o Putin e o Trump está querendo fazer acordo com o Putin para ganhar dinheiro, para melhorar a economia americana. Meu amigo, a economia russa está quebrada. Não vai melhorar porcaria nenhuma na economia americana. A economia russa está totalmente destruída, né? Aqui, ó, o Joe Wilson canta a pedra aqui. O único acordo que seria possível seria uma completa troca de terras para encerrar a responsabilidade na guerra. Ou seja, o que ele está propondo aqui, que eu acho que é uma proposição razoável, não é o ideal. A Ucrânia estaria cedendo nesse caso. Qual que é a proposição que ele está dando aqui? A Ucrânia devolve Kursk, a Rússia devolve todos os territórios ocupados, inclusive a Crimeia, e fica 0-0. Porque, na verdade, o correto seria isso acontecer, e além disso, a Rússia pagar pela reconstrução da Ucrânia, né? Tem que pagar cada tijolinho quebrado na Ucrânia tem que ser pago pelo russo. Ou seja, isso seria uma solução justa. Mas ok, tem que fazer uma solução de compromisso. Então eu acho que o retorno de todos os territórios ucranianos para a Ucrânia e o retorno de Kursk para a Rússia é razoável e aí encerra o assunto. Se for isso, tá razoável. E daí os Estados Unidos se compromete a reconstruir a Ucrânia. Pronto, resolvido o problema. Acho perfeitamente razoável. É isso que ele está propondo aqui. Vai ser isso que vai ser o acordo que o Trump fez com o Putin? Que o Putin vai declarar a vitória, mas vai falar que agora a gente neutralizou o fascismo na Ucrânia, então vamos retirar nossas tropas da Ucrânia. E pronto. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Se for isso, eu estou de acordo.
o Trump vai ter minha admiração por isso. Se não for isso, meu amigo, sinceramente, eu não consigo ver vantagem nenhuma aqui. Para você ver a decadência da Rússia, o Su-57 estava num show aéreo na Índia e o pessoal russete falando, não, porque o Su-57 é pipipi, popopó, e faz isso, e dá cambalhota, e não sei o que lá, e é muito melhor, e coisa e tal. E ele não conseguiu voltar para a Rússia, ele acabou quebrando, tá numa base aérea no Irã, não conseguiu decolar, tá com peça quebrada. Para vocês terem uma ideia. É por isso que os Su-57 não estão nessa guerra, eles não são usados. Por quê? Porque não funciona, na verdade. É um protótipo essa porcaria. E o Trump falou uma outra besteira que muita gente não prestou atenção, que é essa besteira aqui, ó. Trump sobre a guerra na Ucrânia. Ele não tem efeito na gente porque existe um grande e belo oceano entre nós, né? E sim, eu entendo que no sentido de que a Rússia invadir os Estados Unidos é muito pouco provável, a China invadir os Estados Unidos é muito pouco provável. Realmente, guerra no solo americano seria muito pouco provável. Mas dizer que isso não afeta os Estados Unidos, ele está profundamente enganado. Afeta sim. E afeta porque o mundo hoje é um mundo interligado, economicamente. Olha o que está acontecendo com a Bolsa Americana, um crash completo. Quase $1 trilhão em valor foi simplesmente destruído nesse início do ano por causa dessas declarações do Trump. Muita gente vai dizer para vocês que é porque as tarifas que o Trump colocou... Não, não é tarifa. Tarifa vai prejudicar a economia americana? Vai, eu já falei, eu sou contra essas tarifas do Trump também. Inclusive aqui no Brasil, né, no caso da briga contra o Alexandre de Moraes, contra o Lula, o que ele deve fazer é sancionar as pessoas. Tirar o visto do Alexandre de Moraes e de todo mundo que está debaixo do Alexandre de Moraes. Todo mundo que obedeceu a ordem do Alexandre de Moraes tem que perder visto americano, tem que ter conta bloqueada nos Estados Unidos, tem que ter conta sancionada. Isso sim é uma punição. Tarifas contra o Brasil pode ajudar alguma coisa? Pode, mas não seria o melhor porque prejudica os americanos. Mas, de novo, isso não é motivo para quebrar a bolsa desse jeito. O que o pessoal está fazendo a leitura aqui? A mesma leitura que eu estou fazendo. Se a partir de agora um país pode invadir outro e negociar e sair com os territórios e coisa e tal, acabou, meu amigo, não vamos ter paz no mundo. O mundo vai só emburacar em guerra daqui para frente num monte de lugar, né? E a consequência, quando a guerra ganha, o comércio perde. Quando o comércio ganha, a guerra perde. Não tem jeito, né? São as duas grandes forças da humanidade, as grandes duas forças da civilização. Você tem que ter mais comércio para ter menos guerra. E, bom, sim, Trump, isso afeta os Estados Unidos, não afeta com invasão, mas essa tua ideia é essa. De novo, se chegar amanhã, chegar dia 24, e a gente vê a Rússia aceitando voltar os territórios para a Ucrânia e coisa e tal, beleza, a coisa vai ser recuperada. Parabéns ao Trump, realmente conseguiu resolver a questão da guerra. Até vou torcer para ele ganhar o prêmio Nobel da Paz dele lá, para ele poder ter uma estrelinha na testa dele lá quando ele chegar nos Estados Unidos. Mas eu duvido muito que isso aconteça. É muito pouco provável que isso aconteça. Aqui, ó. Então tá saindo algumas propagandas também que eu quero alertar vocês que é perigoso. Por quê? Esse tipo de propaganda aqui tem dois fatores aqui. Primeiro tem o fator dos próprios russos querendo forçar a Ucrânia num acordo. Então aqui está dizendo o seguinte, que o Elon Musk teria ameaçado cortar a Starlink da Ucrânia se o Zelensky não assinar o acordo de minerais, né? Isso daqui, eu fico triste com isso por dois motivos. Dois motivos. Primeiro porque eu sou um fã da Starlink. E isso daqui vai acabar com a Starlink. Para pensar daqui para frente. Já tem um monte de gente que não gosta da Starlink. O Lula não gosta da Starlink no Brasil. Hoje, a Starlink não tem um competidor, mas em algum momento vai ter. E se a Starlink entrar nessa brincadeira de não, tem que assinar o acordo, senão eu corto o seu sinal, ela vai ser vendida como um sistema que não é confiável. Ela vai acabar acabando no mundo. O Elon Musk pode estar jogando fora uma área de negócio inteira dele com essa brincadeira. Mas... dito isso, então, ou seja, eu fico triste pelas duas coisas. Fico triste pela Ucrânia e fico triste pelo Elon Musk. Mas dito isso, o que eu acho que está acontecendo aqui não é nenhuma dessas duas coisas. O que está acontecendo aqui é simplesmente propaganda dos democratas querendo jogar lama no Musk e no Trump, e propaganda dos russos querendo jogar a Ucrânia para baixo, dizendo que a Ucrânia não tem jeito, que se o Starlink cortar o sinal, que acabou a guerra e não sei o que lá. Não é bem assim, tá? Starlink é muito importante para a Ucrânia, sim, mas eu não vi ainda nenhuma indicação de que isso aconteça, e eu também não vi indicação de que isso simplesmente acabe completamente com o esforço de guerra ucraniano. Vai prejudicar? Vai ser mais complicado? Vai. Mas não é mais tão crítico quanto já foi no início da guerra, até porque a Ucrânia foi obrigada a desenvolver outros sistemas de comunicação, justamente porque o Elon Musk cortou sinais, por exemplo, no Mar Negro e em outros pontos de linha de frente. Então a Ucrânia já desenvolveu outros sistemas de comunicação também. Seria ruim?
seria ruim. Mas não seria essa tragédia que eles estão vendendo aqui. Ah, não, tem que assinar, senão acabou, a gente destrói a Ucrânia. Isso é propaganda russa. É a ideia que o Putin diz que, não, que se a gente quiser, a gente acaba com a Ucrânia. A guerra é Rússia e Estados Unidos. A Ucrânia é só um joguete ali. Não é. A guerra é Ucrânia e Rússia. E a Rússia tá perdendo feio, né? Mas, de novo, tome cuidado, isso aqui para mim é propaganda, eu não vi nenhuma evidência disso. Tem outras notícias desse tipo também, que avisaram que vão cortar armas para a Ucrânia, não tem corte de armas ainda, já foi confirmado que não cortaram a venda de armas para a Ucrânia ainda. De novo, se isso acontecer, a história é outra, por enquanto é só boato, né? E, bom, do lado positivo, a gente tem um pacote de 20 bilhões de dólares que está sendo preparados pela União Europeia para ajudar a Ucrânia, principalmente em artilharia e sistemas de defesa antiaéreo, mísseis, drones e muito mais. A gente tem a informação aqui também que o Japão está questionando os Estados Unidos. O Japão quer parte nessa negociação. Lembra que o Japão é um aliado americano importante e ele tem rusga com a Rússia também. O Japão sabe o risco que é negociar com a Rússia. Não existe esse negócio de negociar com a Rússia. Essa coisa não se negocia com ditadores, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. O Trump vai ser pressionado, esse circo que ele está armando agora de criticar o Zelensky, coisa e tal, né? Tem que ser rápido. Se ele emburacar nesse caminho por muito tempo, ele vai se ferrar no final das contas, né? E no final, esse recado aqui que eu acho que é muito importante, né? O New York Post, que é um jornal que apoiou o Trump na campanha dele, está colocando aqui a informação de que Trump, isso aqui é um ditador. Esse cara é um ditador, não o Zelensky. E é lógico, isso é óbvio. Todo mundo sabe disso. O Trump está atirando no próprio pé ao fazer esse tipo de propaganda russa. O Musk está atirando no próprio pé ao tentar diminuir o Zelensky. Eu espero, para o bem de todos nós, que esse pessoal mude de ideia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.